Senhor Ricardo, espere. Ricardo Antunes parou no meio da alameda ao ouvir os gritos de Carmen, a recepcionista do edifício comercial. Seus sapatos de couro italiano rangeram contra o mármore polido do lobby enquanto se virava, irritado pela interrupção. O sol da manhã de sábado entrava pelas janelas enormes do complexo empresarial no Itaim Bibi, banhando tudo numa luz dourada que contrastava cruelmente com a escuridão que ele carregava no peito há 2 anos, 4 meses e 17 dias. Aos 44 anos, Ricardo Antunes era a sombra do homem que um dia fora. Seus cabelos grisalhos, antes sempre impecavelmente penteados, agora mostravam sinais de desleixo. O terno Armani de R$3.000 pendia frouxo em seu corpo magro. Havia perdido 15 quilos desde a tragédia. Seus olhos castanhos, que uma vez brilharam com a ambição e determinação de quem construiu um império do zero, agora eram 2 poços vazios de dor. O que foi agora, Carmen? Tenho uma reunião em 20 minutos. A mentira saía automaticamente. Não tinha reunião nenhuma. Não tinha mais reuniões aos sábados, nem durante a semana. A Antunes Construções funcionava praticamente sozinha há 2 anos, tocada pelos gerentes competentes que ele havia contratado nos tempos áureos. Sua única obrigação semanal era o ritual sagrado que nunca faltava. Desculpe incomodá-lo, Dr. Antunes, mas é que tem uma menininha aqui que insiste que essas flores são para o senhor. Carmen segurava um pequeno buquê de margaridas simples e amareladas, claramente colhidas em algum canteiro abandonado. As hastes estavam tortas, algumas folhas murchas, pétalas caídas no chão de mármore. Era um contraste grotesco com os lírios brancos importados que Ricardo comprava religiosamente na floricultura Bela Vista todos os sábados. Custavam R$200 cada arranjo, caros, perfeitos, perfumados, dignos de suas princesas. Que menina! Onde ela está? Carmen apontou discretamente para uma pequena figura encolhida numa das poltronas de couro italiano do saguão. Uma menina morena de uns 8 ou 9 anos, cabelos pretos presos numa trança desalinhada com um elástico vermelho desbotado. Vestia uma camiseta rosa desgastada com estampa de gatinho quase apagada e uma bermuda jeans com remendo mal feito no joelho direito. Nos pés, um par de havaianas de borracha gastas à tira esquerda emendada com fita isolante. Nos braços, abraçava contra o peito uma boneca de pano que já vira dias muito melhores. O vestidinho azul estava descolorido e puído. Um dos olhos de botão negro havia se soltado, deixando apenas alguns fios de linha pendurados. Mas a menina a segurava com o carinho que apenas crianças conseguem dedicar a seus tesouros mais preciosos. A criança parecia um passarinho perdido naquele ambiente de luxo e poder. O lobby da Antunes Holdings era um templo ao sucesso empresarial. Mármore importado, lustres de cristal, quadros abstratos caríssimos. Executivos de terno circulavam falando alto ao telefone sobre milhões. Empresários discutiam aquisições. Mulheres elegantes checavam mensagens em celulares de última geração. Mas havia algo nos olhos grandes e escuros da menina que chamava a atenção. Uma determinação férrea que não combinava com sua aparência frágil. Uma maturidade precoce que só a adversidade consegue esculpir. Ela disse que conhece suas filhas, murmurou Carmen baixinho, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. As palavras atingiram Ricardo como um tiro no peito. O ar pareceu escapar de seus pulmões de uma vez. Suas filhas estavam mortas há 2 anos, 4 meses e 17 dias. Ele contava cada dia, cada hora, cada minuto, desde aquela terça-feira maldita às 3h15 da madrugada, quando o telefone tocou e partiu sua vida ao meio. Como uma criança de rua poderia conhecê-las? Isso é ridículo, murmurou. Mas algo em seu peito se apertou. Uma mistura estranha de curiosidade, terror e uma centelha minúscula de algo que não ousava chamar de esperança. Se aproximou da menina devagar, tentando manter a compostura. Seus passos ecoaram no mármore, cada som amplificado no silêncio que se formou ao redor. A menina levantou os olhos grandes quando o viu se aproximando, olhos que brilhavam com uma inteligência surpreendente e uma coragem que contrastava com sua idade.
Você é o senhor Ricardo Antunes? Perguntou com voz clara e firme, sem medo, como se estivesse perguntando as horas. Sou eu. E você quem é? Sou Aurora, Aurora Garcia da Fernando. Ela se endireitou na poltrona, abraçando a boneca com mais força, como se buscasse coragem no brinquedo desgastado. Preciso falar com o senhor sobre suas filhas. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. O barulho do lobby, conversas executivas, saltos batendo no mármore, telefones tocando, pareceu se distanciar até virar um zumbido abafado e distante. Sua visão periférica escureceu, focando apenas no rostinho determinado à sua frente. Minhas filhas estão... As palavras emperraram em sua garganta como cacos de vidro. Não tenho filhas. A mentira saía automaticamente, uma defesa construída ao longo de 2 anos. Era mais fácil do que explicar, mais fácil do que ver a pena nos olhos das pessoas quando descobriam que ele era o homem que havia perdido as filhas gêmeas naquele acidente terrível. Mais fácil do que reviver a dor a cada conversa casual. Mas tem sim, disse Aurora, balançando a cabeça com convicção inabalável. 2 menininhas igualzinhas como 2 gotinhas d'água, cabelo castanho cacheadinho que brilha, que nem ouro quando bate o sol da tarde. Usam sempre roupinhas simples, às vezes a mesma roupa 2 dias seguidos, mas estão sempre limpinhas e sempre de mãos dadas como se fossem grudadinhas. O coração de Ricardo disparou. Cada palavra era uma facada em feridas que nunca cicatrizaram. Elas moram na minha rua em Cidade Tiradentes, na Rua 13. A mãe delas sempre chama elas de Lucia e Sofia quando quer que entrem para dentro de casa na hora do almoço. O mundo parou. Literalmente parou. Ricardo se agarrou no braço da poltrona de couro, as pernas bambas, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Lucia e Sofia, os nomes gravados em letras douradas nas lápidas de mármore italiano que visitava religiosamente todos os sábados há 2 anos. Os nomes que ele sussurrava no cemitério, conversando com 2 meninas que nunca mais respondiam. Os nomes que o perseguiam nos sonhos e nos pesadelos. Isso é impossível, sussurrou, a voz saindo rouca e quebrada. Você está inventando isso. Quer dinheiro, é isso? Alguém mandou você aqui? Não, senhor. Aurora se levantou da poltrona num pulo, os olhos brilhando com lágrimas de frustração e indignação. Eu juro por Nossa Senhora Aparecida e pela alma da minha avó Benedita que não tô mentindo. As menininhas existem mesmo. Vivem lá na casa azul descascadinha com a tinta saindo, 3 casas depois da padaria do seu Joaquim, que vende pão doce e gostoso. Ricardo estudou o rosto da criança intensamente, procurando sinais de falsidade, de manipulação. Mas havia apenas sinceridade crua ali, uma urgência desesperada e uma inocência que não poderia ser fingida. Por quê? Por que está me contando isso? Aurora limpou o nariz com as costas da mão, deixando a boneca equilibrada no outro braço. Porque toda vez que eu passo ali perto do cemitério para ir visitar minha avó que está enterrada lá, eu vejo o senhor. Todo sábado, sempre no mesmo horário, sempre com flores bonitas, sempre sozinho e sempre muito triste. E ontem, quando eu estava voltando da escola, ouvi a mãe das menininhas gritando com elas: Lucia, Sofia, venham para dentro que já está escurecendo. Aí eu lembrei dos nomes que eu vejo escritos naquelas pedras bonitas, onde o senhor sempre vai. Ricardo sentiu como se estivesse caindo num buraco sem fundo. Cada palavra da menina era impossível, mas soava verdadeira demais para ser invenção. Onde exatamente você viu essas meninas? Na Rua 13 de Cidade Tiradentes, numa casa azul pequenininha com portão de ferro todo enferrujado. Tem um quintal pequeno na frente onde às vezes elas brincam de boneca ou de pique-esconde, atrás de uma goiabeira torta. A mãe delas é uma mulher magra, cabelo castanho, que usa sempre um vestido florido meio desbotado, Cidade Tiradentes, onde Isabel morava nos últimos meses antes do acidente, onde ele ia buscar as meninas para os fins de semana alternados, onde tudo começou a dar errado. Que idade essas meninas aparentam ter? Ah, sei lá. Umas 8, 9 anos? São pequenininhas ainda, mas já sabem fazer trancinhas uma na outra.
Sempre vejo elas sentadinhas na varanda cuidando uma do cabelo da outra. 8 anos. Lucia e Sofia teriam 8 anos agora se tivessem... Senhor, continuou Aurora se aproximando um passo. Tem uma coisa estranha também. A mãe delas nunca deixa elas saírem sozinhas, nem para comprar pão na padaria do seu Joaquim, que é ali do ladinho. E tem homens estranhos que às vezes param um carro preto na frente da casa e ficam olhando, mas nunca descem. Ricardo respirou fundo, tentando controlar a torrente de emoções. Podia ser coincidência, podia ser uma tentativa elaborada de golpe, mas havia algo nos olhos da menina, uma sinceridade aterrorizante que fazia seu instinto de pai despertar pela primeira vez em 2 anos. Quanto você quer? Aurora piscou confusa. Como assim? Dinheiro. Todo mundo sempre quer dinheiro. Quanto você quer para me contar essa história? A menina franziu a testa, genuinamente ofendida. Eu não quero nada, senhor. Só queria... Eu sempre vejo o senhor tão triste lá no cemitério, e pensei que se as menininhas fossem as mesmas, talvez o senhor ficasse feliz. Algo se moveu no peito de Ricardo. Havia tanto tempo que não sentia nada parecido com esperança, que demorou para reconhecer a sensação. Aurora, disse devagar. Se você me levar até essa casa e eu realmente vir... Se eu realmente vir essas meninas que você está falando, eu te dou R$ 500. Mas se for mentira, se for algum tipo de pegadinha... Não é mentira, senhor, interrompeu ela, séria como uma adulta. Eu levo o senhor lá agora mesmo se quiser. Pode vir comigo. Ricardo olhou ao redor do lobby. Carmen o observava preocupada. Alguns executivos tinham parado suas conversas e olhavam discretamente para a cena inusitada. Um homem rico conversando intensamente com uma menina de rua não era algo que se via todo dia naquele ambiente. Está bem, disse finalmente. Vamos. A jornada. O BMW preto de Ricardo cortava o trânsito de São Paulo numa manhã de sábado relativamente tranquila. Aurora estava sentada no banco do passageiro, muito pequena para o assento de couro importado, olhando fascinada para os controles eletrônicos, o painel digital, o som de alta qualidade. Provavelmente nunca havia andado num carro assim. É muito longe? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz calma, enquanto suas mãos suavam no volante. Não, senhor. Umas 1 hora de carro. Tem que pegar a Radial Leste, depois a Avenida Aricanduva, aí entra numa rua mais estreita. Aurora dava as direções com a segurança de quem conhecia bem o caminho. Minha mãe trabalha numa casa de família ali perto, por isso eu conheço tudo. Ricardo assentiu em silêncio, focando na direção, mas sua mente estava uma tempestade. Durante todo o trajeto, lutou contra a voz da razão que gritava que aquilo era loucura. Suas filhas estavam mortas. Ele havia visto os papéis, assinado documentos, organizado o funeral. Enterrara 2 caixõezinhos brancos pequenos demais. Mas e se... A possibilidade era infinitesimal, impossível, mas existia. E se existisse a mais remota chance de que suas meninas estivessem vivas, ele não poderia viver consigo mesmo se não investigasse. Senhor Ricardo, disse Aurora suavemente, interrompendo seus pensamentos. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor sempre vai sozinho no cemitério? Não tem ninguém na família? A pergunta era inocente, mas doeu. Tenho um irmão, Javier, mas ele não entende. Acha que eu deveria seguir em frente, como ele diz. E a esposa? Ex-esposa. Ela morreu junto com as meninas. Aurora ficou quieta por um momento, absorvendo a informação. Deve ser muito difícil, né? Perder todo mundo de uma vez. É, sussurrou Ricardo, é a coisa mais difícil do mundo. Minha avó sempre dizia que Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar, mas às vezes eu acho que ele se engana. A simplicidade da observação fez Ricardo sorrir pela primeira vez em semanas. Sua avó era sábia. Era mesmo, ela que cuidou de mim quando minha mãe ficou doente uns anos atrás. Vó Benedita fazia o melhor caldo de cana de São Paulo e sabia benzimento para qualquer coisa. Quebranto, olho gordo, susto. Morreu no ano passado, de velhice mesmo. Sinto muito. Eu também.
Mas eu vou visitar ela todo domingo depois da missa. Levo flores do quintal da dona Neuza que não liga. E converso com ela, conto como foi a semana na escola, se a mãe tá bem do pulmão. Ricardo olhou para a menina. Havia uma maturidade nela que só a perda precoce consegue criar. Ela entendia de luto, de saudade, de carregar peso grande demais para ombros pequenos. Ali, senhor, aquela entrada à direita. Ricardo virou onde ela indicou, entrando numa região que conhecia vagamente. As ruas eram mais estreitas, o asfalto esburacado, as casas simples e coladas umas nas outras. Muito diferente do Morumbi onde vivia. Mas não era uma favela. Era um bairro de classe trabalhadora, gente honesta lutando para sobreviver. Reto até o final, depois vira à esquerda na rua da igreja, instruiu Aurora. Aí é rapidinho. Conforme se aproximavam do destino, Ricardo sentia o coração bater mais forte. E se fosse verdade? E se suas filhas realmente estivessem ali? Como elas estariam depois de 2 anos? O reconheceriam? O odiariam por ter demorado tanto para encontrá-las? E se não fosse verdade? Se fosse apenas mais uma crueldade do destino, mais uma esperança falsa para destroçá-lo ainda mais? É ali, disse Aurora apontando. A casa azul com o portão de ferro. Ricardo diminuiu a velocidade até parar completamente. Seus olhos se fixaram na construção pequena e simples à sua frente. Era uma casa de alvenaria de um andar só, pintada de azul desbotado, com a tinta descascando em vários lugares. O portão de ferro estava enferrujado, com uma corrente e cadeado que pareciam estar ali há anos. Um quintal minúsculo na frente tinha grama alta e uma goiabeira torta como Aurora havia descrito. As janelas da frente tinham cortinas fechadas, mas havia sinais de vida. Roupas estendidas num varal dos fundos, um triciclo pequeno encostado na parede lateral da casa. Tem alguém em casa? Sussurrou Ricardo. Acho que sim. Olha, tem fumaça saindo da chaminé. Era verdade. Uma fina coluna de fumaça saía do teto, indicando que alguém estava cozinhando. Ricardo desligou o motor e ficou parado, as mãos tremendo no volante. Este era o momento. A verdade estava do outro lado daquele portão enferrujado. Quer que eu vá primeiro? Ofereceu Aurora. Às vezes, as menininhas estão brincando no quintal neste horário. Não, disse Ricardo, respirando fundo. Eu vou. Desceu do carro com pernas bambas. Cada passo até o portão parecia uma eternidade. Aurora ficou para trás, respeitosa, entendendo que aquele era um momento sagrado. Ricardo parou em frente ao portão e olhou através das grades. O quintal estava vazio, apenas grama alta balançando na brisa da manhã. Procurou por uma campainha, mas não havia. Bateu levemente nas grades de ferro. Com licença? Tem alguém em casa? Silêncio. Bateu mais forte. Oi, com licença? Passos. Lentos, arrastados, vindos do interior da casa. Ricardo prendeu a respiração. A porta da frente se abriu uma fresta. Uma figura feminina apareceu na sombra da soleira, mas não conseguia ver o rosto claramente. Quem é? Veio uma voz feminina, cautelosa. Deus, eu estou procurando por Isabel Moraes. Silêncio longo. Depois a porta se fechou completamente. Ricardo ficou parado, sem entender. Tinha certeza de que havia reconhecido algo familiar na silhueta na porta. Minutos se passaram. Então a porta se abriu novamente, desta vez completamente. Uma mulher saiu da casa caminhando devagar até o portão. Conforme se aproximava, os traços ficavam mais nítidos. E o mundo de Ricardo desmoronou mais uma vez. Era Isabel, sua ex-esposa. A mãe de suas filhas. A mulher que ele havia enterrado há 2 anos. Estava viva. Mais magra, com o cabelo mais longo e grisalho, roupas simples que já viram dias melhores. Mas era indiscutivelmente Isabel Moraes, viva e real, parada a menos de 2 metros dele. Ricardo, sussurrou ela, a voz trêmula. Como você me encontrou? Ele não conseguia falar. Não conseguia processar o que estava vendo. Durante 2 anos, havia chorado sobre o túmulo desta mulher. Havia se culpado por não ter sido um marido melhor, por não ter impedido que saísse de casa naquela noite fatídica. As meninas? Conseguiu sussurrar finalmente.
Isabel fechou os olhos, as lágrimas começando a escorrer. Elas estão vivas, Ricardo. Estão aqui. O mundo girou. Ricardo se agarrou nas grades do portão para não cair. Como? Como isso é possível? Eu vi os documentos, o IML, o funeral. Eu posso explicar, disse Isabel, abrindo o portão com mãos trêmulas. Entra, por favor. Mas você tem que me prometer que não vai gritar, que não vai assustar elas. Ricardo entrou no quintal como um autômato. Suas pernas mal o sustentavam. Subiu os 3 degraus da entrada da casa como se estivesse flutuando. O interior era simples, mas limpo. Sala pequena com móveis velhos, mas bem cuidados, cheiro de comida caseira no ar. E ali, sentadas num sofá de tecido desgastado, 2 meninas olhavam para ele com olhos enormes e assustados. Lucia e Sofia. Maiores do que se lembrava, com os cabelos mais longos, roupas simples, mas eram elas. Cada traço, cada expressão, cada detalhe que ele havia memorizado e levado no coração durante 2 anos de luto. Suas filhas, vivas, respirando, reais. Ricardo caiu de joelhos ali mesmo no meio da sala. Um som saiu de sua garganta. Meio risa, meio soluço, pura emoção crua. Estendeu os braços tremendo, tentou falar, mas as palavras não vinham. Apenas lágrimas, uma torrente de lágrimas que havia sido represada por muito tempo. As meninas não correram até ele. Ficaram no sofá, abraçadas uma na outra, olhando com uma mistura de medo e confusão. Não o reconheciam, ou pior ainda, haviam sido ensinadas a não reconhecê-lo. Papai está aqui, conseguiu dizer finalmente, a voz quebrada em 1000 pedaços. Minhas meninas, papai está aqui. Mamãe, disse Lucia com voz hesitante, virando-se para Isabel sem tirar os olhos de Ricardo. Quem é esse homem? Por que ele está chorando? A pergunta foi como uma facada no coração de Ricardo. Suas próprias filhas não o conheciam. 2 anos. 2 anos inteiros de suas vidas haviam passado sem ele, e elas eram muito pequenas quando se separaram para lembrar claramente. É o papai de vocês, disse Isabel com voz fraca, se aproximando devagar. Lembram que eu contei que vocês tinham um pai? É ele. Sofia, sempre a mais tímida, se escondeu atrás da irmã. Lucia, a corajosa, estudou Ricardo intensamente. Você é nosso pai de verdade? Sou, sussurrou Ricardo, lutando para controlar as lágrimas. Sou sim, minha princesa. Mas mamãe disse que você foi embora, que não queria mais viver com a gente. Cada palavra era uma tortura. Ricardo olhou para Isabel com raiva crescente, mas se forçou a manter a calma diante das meninas. Eu nunca quis ir embora de vocês. Nunca. Papai pensou. Papai achou que vocês tinham... que não estava mais aqui. Mas agora descobri que estão vivas, e é a coisa mais feliz que já aconteceu na vida do papai. Por que você demorou tanto para vir nos procurar? Perguntou Lucia, sempre direta. Era uma pergunta impossível de responder sem destruir o mundo delas. Como explicar para crianças de 8 anos que a própria mãe havia forjado suas mortes? Como colocar em palavras a complexidade de documentos falsos, corrupção, manipulação? Por quê? Disse Ricardo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Algumas pessoas mentiram para o papai. Fizeram o papai acreditar em coisas que não eram verdade. Mas agora descobri a verdade e vim correndo atrás de vocês. Que tipo de mentira? Insistiu Lucia. Ricardo olhou para Isabel, que estava encostada na parede, as lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Mentiras sobre onde vocês estavam, se estavam bem. Mas agora o importante é que nos encontramos de novo. Sofia saiu de trás da irmã, curiosa apesar do medo. Você vai embora de novo? Nunca mais, disse Ricardo com toda a convicção que possuía. Nunca mais vou embora de vocês. Prometo. Um silêncio tenso encheu a sala. As meninas se entreolharam, conversando com os olhos como gêmeos conseguem fazer. Isabel permanecia imóvel, esperando. Finalmente, Lucia se levantou do sofá e se aproximou devagar. Parou a 1 metro de Ricardo, estudando seu rosto intensamente. Você parece triste, disse ela. Estou, admitiu Ricardo. Estou triste há muito, muito tempo porque sentia falta de vocês.
Mas agora estou feliz também, porque vocês estão aqui. Posso tocar sua mão? O pedido inocente quase destruiu Ricardo. Claro, meu amor, claro que pode. Lucia estendeu a mãozinha pequena e tocou a de Ricardo. Era quente, real, viva. Depois de 2 anos tocando apenas lápides frias, sentir a pele de sua filha foi avassalador. Suas mãos são grandes, observou ela. São sim, mãos de papai para proteger vocês. Sofia, vendo que não havia perigo, também se aproximou. Logo as duas estavam perto dele, tocando suas mãos, estudando seu rosto, reconhecendo traços familiares que tinham guardados na memória genética. Vocês são tão lindas, sussurrou Ricardo. Cresceram tanto, viraram mocinhas. A Lucia aprendeu a fazer trança sozinha, disse Sofia, orgulhosa da irmã. E a Sofia agora sabe ler livros inteiros, retribuiu Lucia. Que maravilha! Papai quer saber tudo, cada coisa que vocês aprenderam, cada coisa que aconteceu. Por um momento mágico, parecia uma reunião de família normal. Pai conversando com filhas, descobrindo como haviam crescido. Mas a realidade era bem mais complexa e dolorosa. Ricardo se levantou lentamente e se virou para Isabel. A raiva que sentia era imensa, mas tinha que ser canalizada com cuidado. Não podia explodir na frente das meninas. Ah, Isabel, disse, com voz controlada, mas carregada de emoção. Preciso entender o que aconteceu. Como isso é possível? A verdade devastadora. Isabel conduziu Ricardo até a cozinha pequena, deixando as meninas assistindo televisão na sala. Era um espaço apertado, com móveis velhos mais limpos, panelas no fogão indicando o almoço sendo preparado. Pela janela se via o quintal dos fundos com mais roupas no varal e uma pequena horta com tomates e temperos. Senta, disse ela apontando para uma das 2 cadeiras ao redor de uma mesinha de fórmica. Quero que você entenda que eu fiz o que achei que era melhor. Melhor? A voz de Ricardo saiu mais alta que pretendia. Respirou fundo, lembrando-se das meninas na sala ao lado. Isabel, você me fez acreditar que nossas filhas estavam mortas por 2 anos. 2 anos, Isabel. Sabe pelo que passei? Sabe como quase... Sua voz falhou. Quase se matara no 1º ano. O álcool, os remédios, as noites acordado olhando para o teto, às vezes que pensou em acelerar o carro numa curva ou tomar um frasco inteiro de calmantes. Só não fizera porque sempre havia a obrigação semanal de visitar o cemitério. As meninas precisavam das flores. Eu sei, sussurrou Isabel. Eu sei que machuquei você terrivelmente. Mas você precisa entender o contexto, as circunstâncias. Então explica. Explica como alguém pode fazer uma coisa dessas. Isabel serviu 2 copos d'água, suas mãos tremendo visivelmente. Sentou-se na outra cadeira e respirou fundo antes de começar. Você se lembra como as coisas estavam no final do nosso casamento? Ruins, brigávamos muito, mas isso não justifica... Não, escuta. Tinha mais coisa. Coisas que eu nunca te contei porque tinha medo, vergonha. Ricardo se forçou a ficar calmo, a escutar. Precisava entender, por mais doloroso que fosse. Minha família sempre teve... problemas. Meu pai, antes de morrer, se envolveu com gente errada. Dívidas, esquemas duvidosos, gente perigosa. Eu pensava que tinha ficado tudo no passado quando ele morreu, mas me enganei. Isabel pausou, bebendo um pouco d'água. Cerca de 6 meses antes da separação, essas pessoas apareceram na minha vida. Queriam informações sobre você, sobre a empresa, pensando que eu tinha acesso a coisas confidenciais. Que tipo de gente? Gente séria, Ricardo. Gente que não aceita não como resposta. Quando descobriram que eu não sabia nada útil sobre os seus negócios, começaram a ameaçar usar as meninas. O sangue de Ricardo gelou. Usar como? Disseram que iam sequestrar elas, usar contra você, contra mim, para conseguir o que queriam. Falaram que sabiam onde elas estudavam, quais caminhos fazíamos para ir ao mercado, tudo. Por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? Tentei várias vezes, mas a gente brigava tanto naquela época que você nunca me levava a sério.
Achava que eu estava inventando drama, sendo paranoica. Ricardo se lembrou vagamente de Isabel, tentando falar sobre problemas, sobre gente estranha. Mas na época, pensou que eram desculpas para as brigas constantes, manipulação emocional. E depois da separação? As ameaças pioraram. Disseram que com você fora de casa seria mais fácil pegar as meninas. Por isso me mudei para a cidade Tiradentes, achando que ficar longe, num bairro mais simples, seria mais seguro. Mas não foi. Não. Eles me encontraram, e aí fizeram a ameaça final. Ou eu conseguia as informações que queriam, ou as meninas desapareceriam e seria culpa minha. Ricardo sentiu náusea. E aí? Entrei em desespero total. Não dormia, não comia, estava ficando louca de preocupação. Foi quando conheci o Marcelo. Quem? Marcelo Santos, um cara que trabalhava numa gráfica e conhecia gente. Gente que podia ajudar com documentos, com situações complicadas. Ricardo começou a entender aonde a história estava indo e ficou horrorizado. Ele disse que conhecia gente na polícia, gente no IML, que por um preço podia resolver meu problema. Disse que a única forma de proteger as meninas era fazê-las desaparecer oficialmente. Meu Deus, Isabel. A ideia era forjar um acidente, criar documentos falsos, fazer todo mundo acreditar que nós três tínhamos morrido. Assim a gente perigosa perderia o interesse. Não dá para usar refém morto como moeda de troca. E você topou. O que você faria? Explodiu Isabel, as lágrimas correndo. Seu pai nunca foi ameaçado por traficante? Nunca teve que escolher entre a vida das suas filhas e seguir a lei? Era elas ou nada, Ricardo. Eram as vidas das nossas meninas. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, tentando processar a magnitude do que estava ouvindo. Como vocês fizeram? O Marcelo conseguiu acesso aos sistemas da polícia através de um contato corrupto. Criou documentos falsos de um acidente, relatórios inventados, até registros no IML. Custou quase todo o dinheiro que eu tinha. A pensão que você pagava, mais empréstimos. Os corpos? Não houve corpos. Tudo foi inventado. O Marcelo disse que era mais fácil assim, dizer que os corpos foram carbonizados no acidente, irreconhecíveis. A identificação seria feita só por documentos encontrados no local. Ricardo se sentiu enjoado. Durante 2 anos, havia chorado sobre túmulos vazios. Havia conversado com lápides que cobriam terra, apenas terra. E funcionou? A gente perigosa desapareceu? Sim. Depois que a notícia se espalhou nos jornais que todo mundo acreditou, eles sumiram. Nunca mais tive notícias. E você achou que estava tudo bem? Deixar todo mundo sofrendo, me deixar destruído, fingir que estavam mortas? Não achei que estava tudo bem, gritou Isabel. Nunca achei. Morri um pouquinho todo dia, sabendo o que tinha feito com você, com sua família, com todo mundo que amava nós. Mas as meninas estavam vivas e seguras. Esse era o preço. Ricardo olhou pela porta da cozinha. Conseguia ver Lucia e Sofia no sofá, assistindo desenho animado, alheias à conversa devastadora que acontecia a metros de distância. Por que não me contou depois, quando viu que a ameaça tinha passado? Como? Isabel ria amargamente. Como eu chegaria em você depois de 1 ano, 2 anos e falaria: Oi, Ricardo, lembra das suas filhas que você enterrou? Na verdade estão vivas, eu que inventei tudo? Você me mataria, e com razão. Você não faz ideia do que passei. Quase perdi tudo, a empresa, a sanidade, a vontade de viver. Eu sei. Eu sabia que estava destruindo você, mas não podia fazer nada. Qualquer contato seria um risco. Risco para quem? Para você ou para as meninas? Isabel hesitou. Para todos nós. Ricardo percebeu a hesitação. Havia algo mais, algo que ela não estava contando. O que mais, Isabel? Que parte da verdade você está escondendo ainda? Nada, Não minta mais para mim. Pelo amor de Deus, pelo que você fez, me conte a verdade completa. Isabel quebrou. Começou a chorar convulsivamente, as mãos no rosto. Estava grávida, sussurrou. O quê? Eu estava grávida quando tudo aconteceu. De outro homem. O Marcelo. O mundo de Ricardo desabou mais uma vez.
Você me traiu. Sim, nos últimos meses do casamento, quando brigávamos todo dia, quando você chegava tarde todas as noites, quando parecia que éramos estranhos vivendo na mesma casa. O Marcelo apareceu na minha vida num momento vulnerável. E o bebê? Perdi com o estresse de tudo, com o medo, com a mudança. Perdi no 3º mês. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo mais uma camada de traição e mentira. Então não foi só pelas ameaças, disse finalmente. Foi também para esconder a traição. No começo, talvez, mas quando as ameaças se tornaram reais, quando vi que realmente iam fazer mal às meninas, aí virou questão de vida e morte. E o Marcelo? Onde está agora? Sumiu depois que tudo aconteceu, levou o dinheiro e desapareceu, nunca mais vi. Ricardo se levantou da cadeira, andando pela cozinha pequena como um animal enjaulado. Raiva, dor, alívio, confusão, tudo se misturava numa tempestade emocional impossível de processar. Ricardo, disse Isabel suavemente, sei que não mereço perdão pelo que fiz. Sei que destruí sua vida, a vida de todo mundo. Mas as meninas estão vivas. Isso tem que contar alguma coisa. Elas me odeiam, disse ele, a voz quebrada. Minhas próprias filhas não me reconhecem. Não odeiam, só não lembram. Eram muito novas quando nos separamos, mas são suas filhas, Ricardo. Esse amor vai voltar. O que você contou para elas sobre mim? Isabel hesitou. Que você tinha ido embora, que não queria mais viver com a gente. Por quê? Por que não contou que eu tinha morrido também? Por que me transformar no vilão? Porque uma parte de mim sempre esperou que um dia, que talvez vocês pudessem se reencontrar. Se elas pensassem que você estava morto, seria impossível. Ricardo olhou para ela incrédulo. Você destruiu 2 anos da minha vida, mas manteve uma porta aberta para o futuro. Eu sou uma pessoa confusa, Ricardo. Fiz escolhas terríveis tentando proteger quem eu amava. Destruí tudo tentando salvar alguma coisa. Da sala veio a voz de Lucia. Mamãe, posso comer uma bolacha? Pode, meu amor, respondeu Isabel. Estão no armário da cozinha. Lucia apareceu na porta, olhando curiosa para os 2 adultos. Ricardo rapidamente enxugou os olhos. Papai, disse ela hesitante, você quer ficar para o almoço? Mamãe fez macarrão com molho de tomate. A palavra papai na boca dela foi como música celestial. Eu gostaria muito, princesa. A Sofia disse que você parece com o pai da Branca de Neve no filme. Tem barba igual. Ricardo riu pela primeira vez em não sabia quanto tempo. Sério? E você acha que pareço com o príncipe? Lucia estudou seu rosto seriamente. Não sei. Preciso te conhecer melhor para decidir. Era uma resposta tão adulta, tão sábia para uma criança de 8 anos, que Ricardo sentiu o peito inchar de orgulho. Suas filhas eram especiais, inteligentes, fortes. Haviam sobrevivido a 2 anos de instabilidade e, ainda assim, mantinham a inocência. Eu gostaria muito de que você me conhecesse melhor, disse Ricardo. Quero conhecer vocês também. Quero saber tudo o que aconteceu, tudo o que aprenderam, todos os seus sonhos. A Sofia quer ser professora quando crescer, disse Lucia. E eu quero ser médica veterinária para cuidar dos bichinhos. Que sonhos lindos! E você? O que você faz da vida? Eu trabalho com construção. Construo casas para as famílias morarem. Casas grandes? Às vezes pequenas. Depende do que a família precisa. Nossa casa é pequena, observou Lucia, mas é quentinha. Ricardo olhou ao redor da cozinha modesta, pensando na mansão vazia no Morumbi. O tamanho da casa não importa. O que importa é o amor que tem dentro dela. Lucia sorriu. O primeiro sorriso genuíno que dirigia a ele. Você fala bonito. A Sofia vai gostar de você. O primeiro almoço. O almoço foi uma experiência surreal. Ricardo, sentado à mesa pequena de fórmica, comendo macarrão caseiro em pratos desirmanados, conversando com suas filhas sobre escola, amigas, brincadeiras favoritas. Era como um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. As meninas se aqueceram gradualmente com ele. Sofia, sempre mais tímida, começou a falar sobre os livros que gostava de ler. Lucia contou sobre a professora favorita e o gatinho que às vezes aparecia no quintal da escola. Papai, você tem casa? Perguntou Sofia. Tenho. Uma casa grande com jardim.
Tem piscina? Os olhos de Lucia brilharam. Tem. A gente pode ir lá algum dia? Perguntou Sofia. Ricardo olhou para Isabel, que desviou o olhar. Gostaria muito que vocês fossem. Podemos combinar com a mamãe. Amanhã? Perguntou Lucia esperançosa. Calma, meninas, interveio Isabel. Deixa o papai se organizar. Depois do almoço, Ricardo ajudou a lavar a louça na pia pequena enquanto as meninas voltaram para a sala. Isabel secava os pratos em silêncio. O que acontece agora? Perguntou ela finalmente. Não sei, admitiu Ricardo. Preciso processar tudo isso. Preciso decidir o que fazer. Vai me denunciar à polícia? Deveria. O que você fez foram vários crimes graves. Eu sei. Falsificação de documentos, corrupção, fraude. Posso pegar anos de cadeia. Mas se eu fizer isso, as meninas sofrem de novo. Veem a mãe sendo presa, ficam traumatizadas. Elas podem ir morar com você. Ricardo parou de lavar o prato que tinha na mão. É isso que você quer? Quero o que for melhor para elas. Sempre quis. Você as ama? Mais que a minha própria vida. Tudo o que fiz, por mais errado que tenha sido, foi por amor a elas. Ricardo acreditou. Por mais mentirosa e manipuladora que Isabel tivesse sido, seu amor pelas filhas era genuíno. Preciso de tempo para pensar, disse. Mas não vou fazer nada precipitado que machuque elas. Obrigada. Não me agradeça ainda. Ainda estou decidindo se você merece piedade ou prisão. No final da tarde, Ricardo se despediu das meninas. Foi doloroso ver a confusão nos olhos delas. Queriam que ele ficasse, mas não entendiam bem quem ele era, nem qual seria a dinâmica dali para frente. Você vai voltar? Perguntou Sofia. Vou. Posso voltar amanhã se vocês quiserem. Queremos, disseram as duas em coro. Então está combinado. Amanhã volto e a gente conversa mais, brinca mais. Pode trazer sorvete? Perguntou Lucia. Posso trazer o que vocês quiserem. Saiu da casa com o coração partido em duas direções. Imenso alívio e felicidade por saber que suas filhas estavam vivas, mas raiva profunda pela mentira devastadora que havia destruído 2 anos de sua vida. A consulta jurídica. Na segunda-feira de manhã, Ricardo estava no escritório de Henrique Campos, o melhor advogado criminalista de São Paulo. O escritório ocupava 2 andares de um edifício comercial nos Jardins, com vista para o parque, móveis de mogno, ar-condicionado silencioso e eficiência empresarial. Henrique era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, terno sob medida, óculos de grife. Conhecido por defender casos impossíveis e ganhar. Deixe-me ver se entendi, disse Henrique depois que Ricardo terminou de contar a história. Sua ex-esposa forjou a própria morte e a das suas filhas usando documentos falsos e corrupto de autoridades para escapar de ameaças criminosas. Exato. E você não soube de nada durante 2 anos. Nada. Acreditei completamente. Chorei no funeral delas. Henrique fez anotações em sua agenda de couro. Ricardo, isso são múltiplos crimes federais. Falsificação de documento público, corrupção de autoridade, fraude contra a instituição oficial. Estamos falando de 10, 15 anos de prisão. E se eu não quiser processá-la? Por quê? Ela destruiu 2 anos da sua vida. Ricardo respirou fundo. Porque processar ela significa que minhas filhas vão ver a mãe sendo presa. Vão entender que a vida inteira delas até agora foi baseada numa mentira. Vão ficar traumatizadas. E a justiça? E as consequências dos atos dela? Qual é mais importante, justiça ou o bem-estar das minhas filhas? Henrique se recostou na poltrona de couro. Posso fazer o seguinte. Falo com o Ministério Público sobre um acordo. Isabel renuncia a todos os direitos sobre as crianças. Você fica com guarda total e exclusiva, e, em troca, não apresentamos denúncia criminal. Isso é possível? Com a história que você contou, as evidências que certamente existem, ela não tem escolha. É isso ou cadeia. Ilegal. Posso conseguir a guarda com base no que ela fez. Ricardo, qualquer juiz do país daria a guarda para você depois de ouvir essa história.
Isabel perdeu qualquer direito moral e legal sobre essas crianças no momento que decidiu fingir que estavam mortas. Quanto tempo demora? Com a gravidade da situação, prioridade total. 1 mês, 2 no máximo. Ricardo assentiu. Era o que queria ouvir. Faça os papéis. Tem certeza? Uma vez que começarmos, não há volta. Se Isabel não aceitar o acordo, vamos ter que processá-la criminalmente para conseguir a guarda. Tenho certeza. Minhas filhas já sofreram o suficiente. Não quero que sofram mais. Os primeiros passos. Nas 2 semanas seguintes, Ricardo estabeleceu uma rotina. Todas as manhãs, depois de uma noite mal dormida repleta de sonhos confusos, dirigia até Cidade Tiradentes para passar o dia com Lucia e Sofia. Levava comida, sanduíches da padaria chique, frutas frescas, doces que as meninas adoravam. Levava brinquedos simples, bonecas, jogos, livros de colorir. Nada muito caro ou extravagante que destacasse ainda mais a diferença entre sua vida e a delas. Aos poucos, elas foram se abrindo. Lucia, sempre a mais corajosa, começou a contar sobre os sonhos, as esperanças, as coisas que a preocupavam. Sofia, mais reservada, compartilhava segredos pequeninhos que gostava de conversar sozinha com a boneca de pano que às vezes sonhava com um pai que a levava para lugares bonitos. Papai, disse Sofia numa tarde enquanto desenhavam juntos no quintal, por que você foi embora dantes? Era a pergunta que Ricardo mais temia. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele nunca foi embora, que passou 2 anos chorando, acreditando que ela estava morta? Papai não foi embora, princesa. Algumas pessoas fizeram papai acreditar em coisas que não eram verdade, e por isso papai não conseguiu vir ver vocês. E que tipo de coisas? Ricardo olhou para Isabel, que observava a conversa da varanda. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Pessoas mentiram para papai dizendo que vocês tinham ido para muito longe, para um lugar onde papai não podia ir. Como o céu. Tipo isso. E papai ficou muito triste porque pensava que nunca mais ia ver vocês. Mas agora descobriu que era mentira? Descobri. E por isso papai está aqui agora. Sofia pensou por um momento, depois continuou desenhando. Ainda bem que você descobriu. Eu sentia falta de ter um pai. O coração de Ricardo se partiu. Eu também sentia falta de vocês, todos os dias. A Lucia disse que você é rico. É verdade? Tenho dinheiro, sim. Por quê? A gente podia comprar uma casa mais grande para a mamãe? Esta casa é pequenininha e no inverno fica muito fria. Ricardo olhou ao redor. A casa realmente era pequena demais para 3 pessoas. 2 quartos minúsculos, uma sala que servia de cozinha e área de estar, um banheiro pequeno. Vou conversar com sua mãe sobre isso, prometeu. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Ricardo conversou com Isabel. Elas estão felizes aqui? Fazem o melhor que podem. São crianças, se adaptam. Mas não é vida para elas, Isabel. Esta casa é muito pequena, o bairro é perigoso, elas deveriam estar numa escola melhor. Você acha que eu não sei? Acha que eu não quero o melhor para elas? Mas é o que eu posso oferecer. Eu posso oferecer mais. E vai querer tirar elas de mim? Ricardo escolheu as palavras cuidadosamente. Quero que elas tenham o melhor. Se isso significa viverem comigo, então sim. Elas são minhas filhas também, Ricardo. São nossas filhas. Mas você abdicou do direito de tomar decisões sobre elas quando decidiu mentir sobre suas próprias mortes. Isabel ficou quieta por um longo momento. O que você está planejando? Estou conversando com advogados, sobre guarda, sobre o que aconteceu, sobre como resolver esta situação de forma legal. Vai me processar? Depende de você. Se fizermos um acordo amigável, talvez não seja necessário. Que tipo de acordo? Guarda total para mim. Você pode visitá-las, mas elas moram comigo. Tem escola boa, médico particular, todas as oportunidades que merecem. E eu? O que acontece comigo? Você segue sua vida. Recomeça. Sem a responsabilidade total por 2 crianças, pode focar em se estabelecer melhor. Isabel começou a chorar. Você está tirando minhas filhas de mim. Estou oferecendo a elas uma vida melhor. E estou oferecendo a você
uma chance de não ir para a cadeia. Cadeia? Isabel, você cometeu crimes federais graves. Se eu quiser, posso te denunciar e você pega 15 anos de prisão. Ou podemos resolver isso de forma civilizada. Isabel entendeu. Não tinha escolha. A proposta. Uma semana depois, Henrique Campos se reuniu com Isabel e o advogado que ela conseguiu contratar, Dr. Fernando, um advogado modesto de Cidade Tiradentes que aceitou o caso por poucos honorários. A reunião aconteceu no escritório de Henrique, numa sala de conferências com mesa de mogno, ar-condicionado silencioso e vista para a cidade. Isabel parecia minúscula naquele ambiente de poder, usando um vestido simples que era claramente sua melhor roupa. Senhora Isabel, começou Henrique, vamos direto ao ponto. Meu cliente está disposto a não apresentar denúncia criminal contra você pelos crimes cometidos, mas tem condições. Que condições? Perguntou o Dr. Fernando. Primeiro, senhora Isabel renuncia completamente à guarda das menores Lucia e Sofia, que passam a viver exclusivamente com o pai. Isabel empalideceu. Completamente? Segundo, senhora Isabel tem direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, sempre com conhecimento e aprovação do pai. Uma vez por mês, sussurrou Isabel. Terceiro, senhora Isabel não pode se aproximar da escola, residência ou qualquer local frequentado pelas menores sem autorização expressa do pai. Isso é muito severo, protestou o Dr. Fernando. Doutor. Fernando, disse Henrique calmamente, sua cliente forjou a própria morte e a de 2 crianças, corrompeu autoridades públicas, causou dano psicológico imenso a várias pessoas. Está sendo generoso demais. E se ela não aceitar? Perguntou o Dr. Fernando. Henrique abriu uma pasta e espalhou documentos na mesa. Temos evidências dos pagamentos feitos aos funcionários corruptos, cópias dos documentos falsos, testemunhas dispostas a depor. Senhora Isabel será processada criminalmente e pegará no mínimo 10 anos de prisão. Nesse caso, nunca mais verá as filhas. Isabel estudou os papéis, as mãos tremendo. Posso explicar para elas por que estou saindo? Pode, disse Ricardo, falando pela primeira vez. Mas nada de culpar outras pessoas, nada de se fazer de vítima, uma explicação simples de que vai ser melhor assim. E se depois elas quiserem me procurar? Quando forem adultas, farão suas próprias escolhas. Mas até lá vivem comigo. Isabel assinou os papéis chorando. A despedida. Contar para Lucia e Sofia que teriam que se mudar foi uma das coisas mais difíceis que Ricardo já fez. As duas ficaram confusas, assustadas, sem entender por que a vida delas ia mudar de novo. Mas por que a mamãe não pode ir junto? Perguntou Sofia, abraçando a boneca de pano. Por quê? Explicou Isabel com voz quebrada. Mamãe precisa resolver umas coisas da vida dela, e vocês vão ficar melhor com papai. Ele tem uma casa grande, pode dar coisas para vocês que eu não posso. Mas a gente gosta de ficar com você também, disse Lucia, sempre direta. Eu sei, meu amor, e vocês vão poder me ver de vez em quando. Mas agora é hora de viver com papai e conhecer melhor ele. Para sempre? Perguntou Sofia. Isabel olhou para Ricardo, depois de volta para as filhas. Por um bom tempo. As meninas passaram a última noite na Casa Azul, grudadas na mãe. Ricardo dormiu no sofá pequeno da sala, ouvindo os sussurros e choros abafados que vinham do quarto. Foi uma noite longa e dolorosa para todos. De manhã, Ricardo colocou os poucos pertences das meninas no carro. Algumas roupas, livros, brinquedos, a boneca de pano inseparável da Sofia. Isabel se despediu na porta, abraçando as filhas como se fosse a última vez. Lembrem que mamãe ama vocês mais que tudo no mundo, sussurrou. E se comportem com papai, obedeçam ele, estudem bastante. Vamos sentir saudade, chorou Sofia. Eu também vou sentir, mas vocês vão ser felizes, vão ter uma vida linda. Ricardo teve que praticamente carregar as meninas para o carro. Elas olhavam pela janela traseira, acenando para Isabel até a Casa Azul desaparecer na curva. A reação das meninas à mansão no Morumbi foi uma mistura de fascínio e intimidação. Depois da casinha simples em Cidade Tiradentes,
A propriedade de 2.000 metros quadrados, cercada por muros altos, parecia um palácio. É tudo isso sua casa? Perguntou Lucia enquanto o portão eletrônico se abria. É nossa casa agora, corrigiu Ricardo. Nossa. A garagem comportava 5 carros. A casa principal tinha 3 andares, 10 quartos, 6 banheiros, piscina, jardim paisagístico, salão de jogos, academia, escritório. Era luxo demais para 2 meninas que haviam passado 2 anos num espaço de 50 metros quadrados. Onde a gente vai dormir? Perguntou Sofia, abraçando a boneca. Quero mostrar uma coisa para vocês, disse Ricardo, guiando-as escada acima. No segundo andar, abriu a porta de um quarto imenso pintado de rosa, com 2 camas de princesa, estante cheia de livros, baú transbordando de brinquedos, uma casinha de boneca elaborada no canto. Este quarto era de vocês, disse Ricardo suavemente, quando eram pequenininhas. Mantive tudo exatamente igual. As meninas entraram devagar, olhando ao redor com reconhecimento vago. Lucia se aproximou de uma das camas, passou a mão no edredom bordado. Acho que me lembro um pouquinho, disse ela. Tinha um ursinho de pelúcia grande. Ricardo foi ao armário e tirou o urso marrom de pelúcia, gasto de tanto uso. Sofia gritou de alegria. Eu lembrava dele. Sonhava com um ursinho igual. Abraçou o bicho com força, junto com a boneca de pano. Por um momento, o quarto foi preenchido com risadas infantis pela primeira vez em 2 anos. Vocês podem mudar o que quiserem, disse Ricardo. Pintar de outras cores, trocar os móveis é de vocês. Posso colocar a minha boneca na cama? Perguntou Sofia. Claro, esta é sua casa agora. Mostrou o resto da propriedade. A piscina que fez os olhos de Lucia brilharem, o jardim onde Sofia se encantou com as roseiras, a cozinha enorme, onde poderiam fazer biscoitos juntos. É grande demais, disse Sofia à noite, quando Ricardo as colocava para dormir. Vou me perder. Não vai, não. Em poucos dias vocês vão conhecer cada cantinho, e eu estou sempre aqui para ajudar. Papai, disse Lucia, por que você nunca nos trouxe aqui antes? Mais uma vez, a pergunta impossível. Porque papai não sabia onde vocês estavam, lembram? Mas agora que nos encontramos de novo, vocês nunca mais vão sair daqui se não quiserem. Promete? Prometo. Os primeiros meses. A adaptação foi mais difícil do que Ricardo esperava. As meninas estavam acostumadas com simplicidade, com espaços pequenos, com rotinas básicas. A mansão as intimidava. Nos primeiros dias, ficavam principalmente no quarto, como se o resto da casa fosse território proibido. Ricardo contratou Dona Maria, uma senhora de 60 anos com experiência em cuidar de crianças, para ajudar com a rotina. Também contratou a doutora Helena Andrade, uma psicóloga infantil especializada em traumas familiares. As meninas passaram por múltiplas perdas, explicou a doutora Helena após as primeiras sessões. Primeiro perderam o pai que conheciam, depois a estabilidade da vida anterior. Agora perderam a mãe e o ambiente familiar. É normal que estejam confusas e resistentes. Como posso ajudar? Paciência acima de tudo. Rotina consistente. Deixe que venham até você no ritmo delas. Não force afeto. Não pressione por declarações de amor. Apenas esteja presente. Ricardo seguiu as orientações religiosamente. Acordava cedo, preparava café da manhã simples como elas gostavam. Levava para a escola particular que escolhera cuidadosamente. Pequena, acolhedora, com professoras experientes em crianças, com históricos complicados. Depois da escola, faziam lição juntos na mesa da cozinha. Ele descobriu que Lucia tinha dificuldade em matemática, mas era excelente em redação. Sofia lia acima da média para a idade, mas tinha dificuldades sociais. As crianças da escola falam muito diferente da gente, reclamou Sofia uma tarde. Usam palavras que eu não entendo. Como assim? Falam de viagens para Disney, de casas na praia, de empregadas, e perguntam onde eu morava antes, por que mudei de escola no meio do ano. Ricardo percebeu o problema. Suas filhas vinham de um mundo completamente diferente. Cidade Tiradentes e Morumbi eram 2 realidades distintas, e elas estavam tentando navegar a transição sem mapa. O que vocês respondem quando perguntam?
Que morávamos longe, disse Lucia. Mas elas ficam perguntando mais coisas, e a gente não sabe o que falar. Amanhã converso com a diretora da escola. Vou explicar que vocês precisam de um tempo para se adaptar, que as crianças não devem fazer muitas perguntas. Papai, disse Sofia, a gente é pobre ou rica agora? A pergunta inocente atingiu Ricardo. Por que perguntam isso? Porque antes a mamãe sempre dizia que não tinha dinheiro para isso e para aquilo. Aqui tem tudo, comida gostosa, roupas bonitas, brinquedos. Mas não entendo se é nosso ou emprestado. É de vocês. Tudo aqui é de vocês. Papai trabalha para dar o melhor para suas filhas. E a mamãe? Ela agora é pobre sozinha? Mais uma pergunta dolorosa. Como explicar que Isabel fizera escolhas que a levaram àquela situação? Mamãe está aprendendo a cuidar da vida dela. Às vezes os adultos precisam resolver coisas difíceis sozinhos. Mas ela vai ficar bem? Vai, mentiu Ricardo. Na verdade, não sabia. Isabel havia desaparecido depois da mudança das meninas. Ninguém respondia na Casa Azul. Os vizinhos disseram que ela se mudara sem dizer para onde. Dezembro chegou com Ricardo determinado a dar às meninas o melhor Natal de suas vidas. Decorou a casa inteira. Árvore gigante na sala, luzes nos jardins, presépios em cada cômodo. Comprou presentes demais. Bonecas, livros, roupas, bicicletas, tudo o que achava que elas gostariam. Mas na manhã de Natal, encontrou as duas sentadas embaixo da árvore, não brincando com os presentes novos, mas abraçadas aos brinquedos velhos que trouxeram de cidade Tiradentes. A boneca de pano da Sofia, um carrinho de plástico quebrado da Lucia. Não gostaram dos presentes? Perguntou preocupado. Gostamos, disse Sofia. Mas não sabemos brincar com coisas tão bonitas. E se quebrar? Ricardo entendeu. Havia cometido o erro de tentar compensar 2 anos perdidos com objetos materiais. Sabem o que vamos fazer? Vamos guardar estes presentes para mais tarde. Hoje vamos só curtir o Natal juntos. Cozinharam juntos. Um peru simples com arroz e feijão, a comida que elas conheciam. Assistiram filmes de Natal no sofá, comeram pipoca caseira. Foi o primeiro Natal realmente feliz de Ricardo em 2 anos. À noite, quando as colocava para dormir, Sofia perguntou: Papai, a mamãe também ganhou presentes de Natal hoje? O coração de Ricardo apertou. Não sei, princesa. Você acha que ela está sozinha? Talvez. Fico triste pensando na mamãe sozinha no Natal. Ricardo também ficava. Por mais raiva que sentisse de Isabel, não conseguia esquecer que ela era a mãe de suas filhas e que, segundo sua versão da história, havia feito tudo por amor a elas. Amanhã vou tentar descobrir como ela está bom? Obrigada, papai. Demorou 2 semanas para Ricardo conseguir rastrear Isabel. Ela estava morando num quarto alugado em Itaquera, trabalhando como faxineira num escritório comercial. Quando ele apareceu na porta, ela pareceu ainda mais magra e cansada. Ricardo, como me encontrou? Contratei um detetive. As meninas estão preocupadas com você. Isabel o convidou para entrar. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma mesa que servia de cozinha e escritório. Havia fotos das meninas coladas na parede. Como elas estão? Bem, se adaptando. Sentem sua falta. Eu também sinto falta delas, todos os dias. Por que sumiu? Por que não deixou um endereço? Pensei que seria mais fácil assim, para elas e para mim. Ricardo olhou ao redor do quarto miserável. Isabel havia caído de uma vida de classe média para a pobreza absoluta. Está precisando de ajuda? Não quero sua caridade. Não é caridade, é pensão. Você foi minha esposa, mãe das minhas filhas. Posso ajudar financeiramente. Por quê? Depois do que fiz com você? Ricardo não tinha resposta simples. Porque as meninas perguntam por você. Porque não quero que elas saibam que você está passando necessidade. Elas sabem onde estou? Não, mas querem te ver. Isabel começou a chorar. Como eu explico que escolhi abandoná-las? Você não abandonou. Fez um acordo para que elas tivessem uma vida melhor. Mas elas entendem assim? São crianças. Entendem que às vezes os adultos tomam decisões difíceis. Ricardo tirou um envelope do casaco. Aqui tem R$5.000.
Todo mês deposito a mesma quantia numa conta que vou abrir para você. Ricardo, e se quiser ver as meninas, pode. Uma vez por mês, como combinamos. Sério? Elas são suas filhas também, Isabel. Por mais errada que tenha estado, elas amam você. Um mês depois, Isabel apareceu na mansão numa tarde de sábado. Estava mais bem vestida, com o cabelo cortado e cor do rosto melhor. O dinheiro que Ricardo enviava estava fazendo diferença. As meninas correram para abraçá-la, como se não a vissem há anos. Foi doloroso para Ricardo ver o quanto sentiam falta da mãe, mas também reconfortante saber que não havia perdido completamente o lugar dele no coração delas. "Mamãe, você veio!" gritou Sofia. "Como você está? Onde você mora agora?" se lhe perguntou Lucia. "Estou bem, meninas. Morando num lugar menor, mais simples, mas estou bem." Passaram a tarde juntas, mãe e filhas no jardim, conversando sobre escola, amigas, sonhos. Ricardo as observava da janela do escritório, sentimentos conflitantes batalhando no peito. Na hora de Isabel ir embora, as despedidas foram difíceis. "Quando você volta?" perguntou Sofia. "No mês que vem, se o papai deixar." "Deixo", confirmou Ricardo. "Podem contar com isso." Depois que Isabel foi embora, Ricardo conversou com as meninas. "Como foi ver a mamãe?" "Bom", disse Lucia, "mas ela parecia triste." "Por quê?" "Não sei. Parecia que queria chorar." "Mamãe sente nossa falta", explicou Sofia. "Deve ser difícil para ela também." A maturidade das observações surpreendeu Ricardo. Suas filhas entendiam mais da situação do que ele imaginava. 2 anos se passaram desde aquele sábado transformador no cemitério do Morumbi. Ricardo não voltara mais lá. Não precisava. Suas meninas estavam vivas, crescidas, felizes, morando com ele na mansão que se tornara realmente um lar. Lucia e Sofia, agora com 10 anos, haviam se adaptado completamente à nova vida. Falavam como pequenas moças da sociedade paulistana, mas mantinham a simplicidade e humildade dos tempos difíceis. Estudavam no melhor colégio particular da região, tinham amigas, praticavam esportes, aprendiam idiomas. Mas mais importante que tudo isso, haviam reconectado completamente com Ricardo. Ele era papai de verdade agora, a pessoa que procuravam quando tinham pesadelos, que as ajudava com lição, que as consolava quando alguma amiga era cruel, que as levava para passear nos fins de semana. A terapia com a doutora Helena havia terminado no ano anterior. As meninas estavam psicologicamente saudáveis, tendo processado de forma adequada todas as mudanças e traumas. Isabel continuava visitando uma vez por mês. As visitas eram cordiais, mas distantes. As meninas a amavam, mas reconheciam Ricardo como figura de autoridade e referência principal. Isabel havia se tornado algo como uma tia querida, importante, mas não central. Ricardo criara a Fundação Lucia e Sofia, uma organização que ajudava crianças em situações de risco, especialmente aquelas envolvidas em disputas de guarda complicadas ou casos de desaparecimento. Usava sua experiência dolorosa para ajudar outras famílias a se reunirem. Numa tarde de sábado, quando completava exatamente 3 anos da descoberta, Ricardo estava no jardim com as meninas. Lucia praticava embaixadinhas com bola de futebol. Descobrira talento para o esporte. Sofia desenhava num caderno. Seus desenhos eram cada vez mais elaborados e criativos. "Papai", disse Lucia parando de jogar, "posso perguntar uma coisa?" "Sempre pode." "Você às vezes fica triste lembrando daquele tempo, quando achava que a gente tinha morrido?" Era uma pergunta que elas nunca haviam feito diretamente. Agora, com 10 anos e maior maturidade, conseguiam abordar assuntos mais complexos. "Fico", admitiu Ricardo. "Foram os 2 anos mais difíceis da minha vida." "Mas valeu a pena?" perguntou Sofia, levantando os olhos do desenho. "Como assim?" "A dor que você passou. Valeu a pena para chegar até este momento?" Era uma pergunta profunda demais para uma criança de 10 anos, mas Ricardo respondeu com toda a honestidade. "Valeu. 1000 vezes valeu. Se esse era o preço para ter vocês de volta, para descobrir que estavam vivas, para nos tornarmos uma família de verdade,
Então sim, valeu cada lágrima. E você perdoa a mamãe pelo que ela fez? Ricardo pensou cuidadosamente. Perdão era uma palavra complicada. Entendo por que ela fez. Ela amava vocês e queria protegê-las. Fez escolhas erradas, mas por razões certas. Isso não justifica a mentira, mas explica. Você ainda gosta dela? Não como namorado, disse Ricardo honestamente, mas tenho carinho por ela, porque ela é mãe de vocês, e vocês são a coisa mais importante da minha vida. Papai, disse Sofia, ontem sonhei com aquela menina que te contou onde a gente estava. Como ela se chamava mesmo? Aurora. Você ainda fala com ela? Ricardo sorriu. Falo. Ela mora aqui perto agora. Estuda numa escola boa. Vem nos visitar às vezes. Posso conhecer ela? Claro, vou chamá-la para vir aqui no próximo fim de semana. Ela foi tipo um anjo da guarda, né? Observou Lucia. Foi sim. Se não fosse a Aurora, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Então ela salvou nossa família, disse Sofia. Salvou. As meninas voltaram às suas atividades. Ricardo ficou observando-as, ainda maravilhado com o milagre de tê-las ali. Vivas, saudáveis, felizes, seguras. Seu telefone tocou. Era Javier, seu irmão, que havia se tornado presença constante na vida delas. E aí, mano, como estão as princesas? Ótimas, crescendo rápido demais. Você está feliz? Ricardo olhou para suas filhas brincando no jardim da mansão, o sol da tarde dourado fazendo seus cabelos brilharem. Completamente, disse. Pela primeira vez em anos, sou completamente feliz. Se esta história ressoou com você, deixe seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal, onde todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, as reviravoltas do destino e a capacidade humana de reconstruir mesmo após as perdas mais devastadoras. Compartilhe nos comentários se seu nome e de onde me escuta. Fico feliz em ter sua companhia. Um abraço e até a próxima.